palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Cumprimento o povo de Deus para a paz do Jesus, amém? Amém. Com alegria, irmãos, que estamos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus por mais este dia que foi nos concede, por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que estava com saudades, não bom tempo, aparecemos por aqui, mas o Senhor marcou este encontro para todos nós, né? Muitos foram estabelecidos. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês. O pastor Douglas falou sobre o clube da luzinha ali, da nossa prática, dessas irmãs, Deus. Quando a gente não se encontra na igreja, a gente se encontra no ponto de ônibus, né? Elas iam fazer visita ali na Odessa, né? Mulheres abençoadas, qual aprendemos a amar, e também, né, alguns irmãos que estão nos acompanhando ali da congregação do Jardim, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade, amém? Queridos, sem perda de tempo, vamos falar da palavra do Senhor, que é esta a causa de nós estarmos aqui nessa noite. Agora louvamos ao Senhor, adoramos a Deus, mas ouvir a palavra é aquilo que fortalece, é aquilo que edifica, é aquilo que responde a muitas súplicas. Eu quero crer que vidas que estão aqui nessa noite querem ouvir uma palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de livro de Samuel, capítulo 15. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. Verso 10 e 11. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Agora deu um salto bem grande e vamos lá para o capítulo 16. E o verso 12 e 13. Amém? Amém. A palavra vai dizer assim: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso semblante e de boa presença. E diz o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Se aceite, glorificando a este Deus. Aleluia. Graças damos a Jesus. Irmãos, estamos diante de um texto lindo da palavra do Senhor, onde vai falar de dois personagens. Primeiro, Saul. Segundo, Davi. Esse primeiro, qual eu falei, ele foi o primeiro rei de Israel. Um rei que ele não foi desejado da parte de Deus. Um rei que foi desejado pelos homens. Um rei que foi desejado pela nação de Israel. Desejado por quê? Por causa que a nação, ela começa a observar a sua volta e vê que todas as outras nações, elas tinham um rei humano, elas tinham um governo humano. O povo de Israel tinha um governo divino. O povo de Israel tinha um governo do céu. E nós vamos ver que esse povo, mesmo sendo direcionado, mesmo sendo guiado por homens de Deus e pelo próprio Deus, eles escolhem abrir mão do reinado de Deus e escolheram andar pela visão humana. E aqui eu já quero dizer um grande perigo para mim e para você nesta noite. Coisa terrível, irmãos, é quando um
poder do Senhor, todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós estamos olhando no horizonte, em uma linha reta. Não existe um maior ou outro menor. Não existe. Todos estão em pé de igualdade. Mesmo Saul, naquela época, sendo um dos maiores homens naquele local, ele também estava na mesma ótica de qualquer ser humano. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o ser humano ele é assim. Por mais que nós queremos ser muitas vezes mais alto do que alguém, maior do que alguém, do ponto de vista de Deus, todos estão na mesma linha. Não existe maior, não existe melhor. A Bíblia nos ensina que existe para que eu e você sejamos melhores, eu e você temos que ser os menores. Então, Israel começa a observar e deixar de andar de uma maneira espiritual para andar de uma maneira carnal. E a única carne irmão, que é boa é aquela da churrasqueira, que ainda gosta saboroso, suculento e faz bem para a gente. Mas quando eu e você andamos de maneira carnal, aí o negócio começa a dar muito. A gente começa a tropeçar porque a nossa visão é falha. Os irmãos puderam ver, outrora, né? Antes de sair daqui não usava óculos, agora já estou precisando usar óculos. Esse é o olhar humano. Vai perdendo o alcance, vai perdendo a visibilidade, vai perdendo a clareza. E Israel estava dessa forma. Eles não estavam mais contentes de andar pela visão de Deus. E aí eles vão para Samuel. Samuel, nós não queremos mais andar debaixo das mãos do Senhor. Nós queremos andar através de um rei. Você vai ter que nos dar um rei. E a Bíblia vai dizer que levanta-se esse rei. Samuel se entristece, né, com esse pedido, fica triste, porque imagine, irmãos, um homem de Deus, que até aquele momento tinha muita intimidade com Deus. Através desse homem, a nação de Israel tinha sido muito abençoada, muito próspera, e agora, naquele momento, eles começam a entender que não, é melhor que nós tenhamos um rei, melhor que nós tenhamos uma pessoa a quem nós possamos olhar, contemplar. A Bíblia vai dizer que Samuel se entristece. Mas o nosso Deus que conhece todas as coisas vai dizer: Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Fica tranquilo. Nada fugiu do controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Por mais que eles queiram andar de maneira humana, por mais que eles queiram andar pela carne, eu estou no controle de todas as coisas. Eu vou dar aquilo que eles estão pedindo. E esse é o grande problema, igreja do Senhor. Quando eu e você queremos deixar de andar segundo a visão do Senhor e começamos a desejar as coisas humanas, as coisas terrenas, e muitas das vezes nós insistimos, Deus não quer nos dar, Ele quer que eu e você sejamos guiados pelo Senhor, porque não tem olhar melhor, não tem visão melhor, porque o Senhor Ele continua no céu. O homem, por maior, como eu disse, por melhor que ele seja, ele continua de maneira terrena. Mas nós, rebeldes que somos, muitas das vezes, insistimos em andar na visão humana. Insistimos, fazemos campanha, subimos monte, descemos monte. E há aqueles mais ousados que falam assim: se o Senhor não me der, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, eu paro. Quero te dar uma notícia importantíssima. Se você fizer isso, se eu e você fizermos isso, quem está lascado somos nós. Porque o Senhor Ele não depende de mim e de você para ser Deus. Ele não depende de mim e da igreja para ser Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, eu e você, sem Deus, nós somos o que, igreja? Aonde nós estaríamos se não fosse Deus na nossa vida? Como estaríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus, aleluia, estendida sobre a vida do ser humano? Mesmo
desejo da nação de Israel. E vai levantar um homem chamado Saul. Pastor, é interessante que, quando o Senhor me lançou o convite, poucos dias depois me veio esse texto ao coração. E aí eu comecei a estudar um pouco. E o significado do nome Saul vai dizer o seguinte: segundo o hebraico, significa desejado, ou aquele que foi pedido. E aí vem a confirmação, através desse último louvor das irmãs, de encher esse texto. Com Deus cada vez mais paciente e abençoe vocês. Mas dura coisa, irmãos, é quando nós somos desejados, nós somos resposta de pedido humano. Coisa maravilhosa é quando nós somos resposta de oração. Coisa maravilhosa é quando nós somos resposta de clamor. Coisa maravilhosa é quando a igreja é resposta de súplica para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Mas nesse caso em especial, Saul, ele é a resposta do povo. De um povo que está olhando de uma maneira horizontal. A Bíblia vai dizer que no princípio ele começa muito bem. Ele começa obedecendo, começa fazendo aquilo que Deus queria. E isso tem muito a ver com a nossa história, sim ou não? Porque quando nós conhecemos a palavra, temos um encontro com Deus, muitas das vezes a gente está na tocha. Deus fala, vira à esquerda, a gente vira à esquerda. Segue em frente, a gente segue em frente. Para, a gente para. Mas vai passando o tempo, vai passando os anos, vai passando os dias. E a gente começa a achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos mais da visão do alto, porque só pela nossa visão, só pela nossa sabedoria, só pelas nossas forças, nós conseguimos alguma coisa. Que o tempo já está curto, já está demorando. E aí é onde começa a queda, o declínio do ser humano. Com Saul aconteceu isso. O povo, ele convida o povo para sacrificar. Só que quem era de direito para fazer o sacrifício não estava no local, não estava no momento. Mas mesmo assim ele é atrevido. No caso de Saul, o escolhido pelo povo, ele vai fazer. E a Bíblia vai dizer que por conta do povo, estava demorando, as horas estavam indo, e o povo, polvoroso. Porque, irmãos, quando a gente começa a esperar, e esse verbo esperar é algo que machuca, já machucava o povo lá atrás. Eu quero crer que nós, nos dias de hoje, cadê os ansiosos? Só os ansiosos aqui nessa noite, levante a mão. Só os ansiosos, os poucos ansiosos. Só não levanta as pernas e não cai. Quando fala de esperar, irmãos, é a morte. E quando lê, junto com esperar, vem a tal da frase, calma, pronto, aí a gente começa a arrancar os cabelos. Saúl, pastor, isso já estava terminando. E o povo já estava querendo já se dispersar. E por conta disso, a ansiedade, o medo das coisas acontecerem e ele não conseguir mais controlar, ele vai tomar uma atitude mais errada. E a Bíblia vai dizer que ele vai sacrificar. Tão logo ele começa a fazer esse sacrifício, eis que chega quem deveria estar fazendo aquilo. E Deus já tinha falado para ele: olha, Samuel, sabe aquele que você ungiu? Sabe aquele que você gosta? Sabe aquele que você escolheu e junto com o povo fez besteira, deixou de me ouvir, deixou de me obedecer. Nessa noite, igreja do Senhor, através dessa palavra, o Senhor
dizendo: ei, eu ainda continuo de olho. Glória a Deus. Nós estamos no tempo Cronos, mas o Senhor, Ele está fora desse tempo. Aleluia, para Ele, ó, um segundo é um ano para Ele, um segundo. Eu e você ficamos angustiados, eu e você ficamos atarantados por conta das coisas que não estarem acontecendo, mas o Senhor não. Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. E Ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou agir, é para Ele que você é esperado. Por mais que muitas das vezes eu e você não gostemos desse verbo. Quem que gosta do verbo esperar? Só se for o contrário, né? Fazer o irmão esperar, fazer a irmã esperar. Não sei se eu já contei aqui, irmãos, mas se contei, eu vou contar de novo, porque tem pessoas que não estavam na época. Quando namorava com minha esposa, se bem que ainda continuamos namorando, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Peguei a visão, aqui faz o merchan. Glória a Deus. Um belo dia eu cheguei para ela, estava indo entregar ela na sexta-feira, à noite, na casa dela, e eu sabia que ela era só um pouco ansiosa, só um pouquinho, de leve. E eu disse assim: já sabia o resultado. Eu falei: minha filha, a gente tinha conversado, tudo que tinha conversado naquele dia. Aí na hora de último beijo, eu falei: preciso te dizer uma coisa, mas amanhã eu te falo. Meu irmão, a negra virou no girar. Mudou a feição. Como assim? Como amanhã? Pelo amor de Deus, você quer me matar? Calma, fica tranquilo. Quem disse que eu dormi direito? Só levante a mão quem é desse jeito. Se alguém chegasse e fizesse isso com você. Quem que dormiria tranquilo? Você dormiria? Jesus amado. Mas esses somos nós, irmãos. Mas está tudo bem ser assim. O problema são as atitudes. Tudo bem que vocês são muito ansiosos, porque desde que Adão e Eva caíram lá no Éden, irmãos, isso vem nos alcançando e nos fazendo muito mal. E se nós não vigiarmos e não aprendermos com o Espírito Santo, nós podemos quebrar o pecado. Saul, ele não soube esperar. Por ele não saber esperar, ele perdeu a maior oportunidade que ele tinha de confirmar da sua genealogia que viria o Jesus Cristo. Eu acho que muito mais do que o poder, do que o reino, é ele perder a promessa de Cristo vir através da sua genealogia. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer com isso. Querido, cuidado com a sua ansiedade. Porque dependendo da atitude que eu e você venhamos a ter, nós podemos perder a promessa de Cristo vir buscar a sua igreja. Tem igreja aqui nessa noite? Tem igreja aqui nessa noite? Glória a Deus. Não deixe a ansiedade, não deixe os temores, os medos fazer com que você tenhamos atitudes que venham causar o distanciamento de Cristo para conosco. Não é Cristo que se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos de Cristo. A atitude de Saul é que distanciou ele do Senhor, não foi o Senhor que quis se distanciar de Saul. Ele não valorizou, primeiro, a palavra, e segundo, a presença do Senhor. Valorize o que Deus tem feito na tua vida. Valorize a palavra de Deus, querido. Porque ela é muito melhor do que todas as palavras que o povo lançou para Saul. Vamos, Saul, o povo todo, não. E aí? Como que vai ser? Vai acontecer? As horas estão se passando. E aí, eu quero
Esse é o primeiro personagem. E o resultado e o fim dele não foi bom. Eu espero, Deus, que eu e você, nessa noite, não sejamos como Saul. Resposta do natural. Resposta do terreno. Mas sim, resposta do alto. Escolhidos por Deus. Direcionados por Deus.
Amém. Oh, tem a igreja. Oh, já estava com medo de a justiça não tivesse soprado a trombeta e notificado. Irmãos, entenda uma coisa. Se eu e você, isso é muito sério, apesar de estar falando em tom de brincadeira, mas é muito sério. Pastor, se nós não tivermos o hábito da leitura, de aprender a palavra, nós continuaremos, mesmo já salvos, mesmo já tendo sido batizados, mesmo já congregando, mesmo já estando dentro da igreja do Senhor, mesmo já participando dos grupos de louvores, mesmo já sendo músicos, oh Jesus, não, Gabriel. Mesmo já sendo obreiros, se nós não tivermos o hábito da leitura sagrada, nós continuaremos, e perdoe o que eu vou dizer, andando, correndo atrás do rabo. Quem já viu um cachorro correndo atrás do rabo? É uma coisa feia demais de ver. Coitado, o bicho tenta morder e não consegue. Alguém já viu um cachorro conseguir morder o rabo? Corre e nunca consegue. Assim é o cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia. Por quê? Porque as situações elas vão continuar acontecendo, e por eu e você não aprendemos como resolver estas situações que corriqueiramente acontecem à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos fazer como nós já aprendemos, como nós teoricamente sabemos. Ou aqueles que não, jeitinho brasileiro, por assim dizer. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Por isso que tem muito crente parado na beira do caminho. Continua fazendo as velhas práticas. Não estou dizendo que é um pecado, mas está fazendo, reagindo de maneira errada, pensando de maneira errada, respondendo de maneira errada, agindo de maneira errada. Mas tudo por quê? Porque endurece o coração e pensa: eu não preciso aprender, eu não preciso crescer. E isso é o mal da igreja dos nossos dias. Quer ver? São dois cultos que é Pedro, Tiago e João. De oração. Nós estamos em quantas pessoas aqui? Umas 40, 50? Mas se chamar para orar, não vem 10. Sim ou não? Sim. Mas eu estou falando lá da Vida Jardim. Nem o dízimo da igreja não tem. Está dobrando. Sim ou não? Quem participa dos cultos de oração? Não levanta a mão, não. Para a gente não passar vergonha. Outro culto que também não tem nem o dízimo da igreja. Culto de ensino. Tem culto de ensino? Mas eu quero profetizar a volta desse culto de ensino. Glória a Deus. Uma igreja ensinada, irmãos. É uma Glória a igreja Deus. que sem nada. Uma igreja que tem desejo pela palavra. É uma igreja agradável aos olhos do Senhor. Pode nos chamar cantando a maneira aqui, falando um monte de besteira que não cai. Outro culto de ensino é outro também, que nem o dízimo da igreja aparece. Quem tem prazer em participar de cultos de ensino? Glória a Deus. Mas deveria. Se você não participa, deveria. Porque muita coisa não está acontecendo na minha e na sua vida devido a isso. Eu sempre fiz assim. Eu sempre falei assim. Eu sempre pensei assim. Eu sempre agi assim. Eu sempre respondi assim. E sempre quebrou a cara assim. E sempre se arrebentou assim. E sempre se frustrou, nós se frustramos assim. Por quê? Porque não quer aprender do jeito alto.
noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, igreja, o Senhor é tempo de nós aprendermos. Glória a É tempo Deus. de nós orarmos. Glória a Se Deus. nós queremos viver o hino 77, guardar o contato, nós precisamos procurar o contato. Glória a Deus. E não o celular, querido. O contato de Cristo está no joelho, meu e seu. Através da Bíblia Sagrada. Quem conhece o Senhor Jesus aqui? Alguém conhece Jesus? Já leu pelo menos os quatro primeiros livros do Novo Testamento? Glória a Para saber Deus. se o Senhor Jesus? Glória a Deus. Quem já leu os 4 primeiros livros da Não. Se não fez, está perdendo. Porque Ele quer falar comigo, com você. A gente quer que Deus fale através do profeta. É isso que eu te digo. Aí vem aquela profetada. É gente boa. Aí queria um patinho. Por quê? Porque a gente não ora, não jejua, como foi falado aqui, não lê as sagradas escrituras. Aí vem um monte de baboseira e o ser humano quase não é dessa igreja que não é assim. O ser humano quase não gosta de ser adulado. Nossa, como você é bonito. Nossa, vistoso. Aí pronto, a gente né? O terra já vai enchendo. Vai querer explodir? E aí vai continuando, né? Por quê? Quando vai ver, a gente já não está andando, a gente já está flutuando já. Do ego tão cheio, tá? E é isso que as profetadas levam. As profetadas fazem isso na vida do ser humano. Mas a palavra que edifica, não. A palavra que edifica, primeiramente, ela faz a gente voltar para a terra, desce a cara do pó, se arrepende, confessa o pecado, deixa, e talvez eu terei misericórdia de ti. E aí quando a gente ouve, no primeiro momento não é agradável. Quando Deus ele puxa a nossa orelha, não é agradável não. Se a gente sair sorrindo, é por causa que a gente tem problema na cabeça. Quando o Senhor ele nos repreende, é chato, é ruim. Cadê o seu trabalho? Cadê o seu trabalho aqui nessa noite? Alguém recebeu uma chamada hoje, um chefe? Gostou? Falou, não era isso que eu precisava ouvir? Que nada, o chefe vira as costas, abençoado, feliz. Não sabe nada de vocês. É assim, não é? Não. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ser corrigido. Mas se eu e você queremos crescer, eu quero já terminar. Que nós recebamos essa palavra. Em vez de murmurar, nós venhamos a nos render à vontade do Senhor. Davi ele foi um super-homem? Não, ele não foi um super-homem. Mas ele foi muito obediente. Até porque a palavra vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Também, o fato de ele ter sido cheio do Espírito Santo, isso tem a ver com a sinceridade desse homem para com Deus. Sinceridade. Mas também não foi impedimento para que ele pecasse. Ele pecou e muito. Mas era uma pessoa arrependida. Quando ele se arrependia, pronto. Então, querido, o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é que nós tenhamos as atitudes de Davi. Que nós sejamos realmente amados, passamos por onde? E trilhemos o caminho de uma criança amada, de uma pessoa amada. O diabo está dirigindo muito aqui. Nosso companheiro. O senhor acha que a esposa gostou do galanteio? Mesmo passando vergonha? Claro que gostou.
Deus, mais vazio do mundo. Está entendendo? Glória a Deus. Quanto mais cheio de Deus, menos do mundo. Quanto mais Glória cheio de a Deus, Deus. menos eu erro. Quanto mais cheio de Deus, mais eu acerto, mais eu me aproximo de Cristo, mais eu espero a vinda do Senhor. Glória a Deus. Nessa noite, entenda a maneira de você sermos cheios de Deus é orando, jejuando e lendo as Sagradas Escrituras. Foi desta maneira que Davi ele alcançou o título de um homem segundo o coração de Deus. Eu espero nesta noite que vários Davis estejam se levantando